Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Digital, de volta aqui para mais um vídeo. E peço aí já desculpas se a minha voz estiver ruim, estou aqui me recuperando de uma Covid, graças a Deus tudo bem. Beleza? Vamos lá então. Primeiramente eu queria agradecer a todos que têm confiado no canal, a gente bateu ontem 305 inscritos, para você que está acostumado aí a navegar pela web, em canais aí de podcast, enfim, pode parecer ínfimo, mas para mim é bastante coisa, tá? São inscritos que eu tenho conquistado ali na unha, galera aí que tá dando força pro canal. Então, eu peço a você que não conhece, que está chegando pela primeira vez, esse é um canal 100% voltado para tecnologia, e eu tenho direcionado o foco do meu trabalho nesse sentido. Nos últimos vídeos eu tenho falado um pouco sobre o DevOps, sobre o segmento DevOps, que é um nicho dentro da área de tecnologia. E tem alguns vídeos também sobre tutorial, inclusive tem um vídeo que está ajudando bastante o pessoal, beleza? Então, se você achar que deve, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, isso é muito importante, que notifica você quando eu subir ou fizer aí um vídeo novo, isso me ajuda bastante, beleza? Vamos lá então. Galera, é o seguinte, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o Docker Compose, tá? Mas antes eu queria só sugerir a você o seguinte, anteriormente eu queria sugerir a você os últimos 3 vídeos que eu fiz que estão aí nesse nicho de DevOps falando um pouco sobre Docker. E hoje, para falar sobre o Docker Compose, a gente vai botar um ponto final nisso, e no próximo vídeo, como eu disse, a gente vai falar sobre o Portainer, que é um gerenciador de container que vai ajudar muito você. Mas hoje vamos nos ater ao Docker Compose, tá bom? Então eu vou sugerir a você 3 vídeos, vamos lá. Que você assista o DevOps em 10 minutos, tá? Vou colocar aqui, depois que eu subir o vídeo. Como gerar sua própria imagem no Dockerfile, vou colocar aqui também, que esse é bem legal, inclusive. E o primeiro deles, que é como aprender o Docker de verdade, conceitos e exemplos práticos, parte 1. Vou colocar aqui também. Assiste essa série de 3 vídeos, que vai te dar uma noção muito legal sobre o Docker, você vai conseguir fazer muita coisa mesmo com o Docker, tá bom? Bom, no último vídeo eu falei sobre o Dockerfile, como você aprende a gerar sua imagem, você baixa lá uma imagem do Docker Hub, faz as configurações no arquivo Dockerfile e você gera a sua imagem. Nesse caso de hoje, a gente vai trabalhar com Docker Compose.yaml, arquivo YAML, tá? É um arquivo que vai te ajudar a subir qualquer tipo de container de uma vez só, ou seja, você sobe seu ambiente inteiro, seja ele com 10, 15, 2, 3, 4, 5 containers, você faz uma configuração lá e você sobe e desce esse ambiente molezinha, muito fácil. Como sempre, obviamente, eu não coloquei um arquivo com inúmeras linhas, eu coloquei 3 ou 4 linhas só para a gente poder ter uma noção de como funciona e como que a gente implementa e como você sobe e desce o ambiente. É bem interessante, não vai embora, fica até o final do vídeo, beleza? Então, vamos lá, eu vou abrir o terminal, como sempre eu já disse, eu estou usando uma máquina virtual, eu estou usando uma VM Ubuntu dentro de um VMware Fusion, e essa máquina tem me ajudado pra caramba. Se você olhar uns vídeos atrás, eu mostro até como é que a gente faz para implementar isso, mas isso aí é outra história. Beleza, galera? Vamos lá então. Fala pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez para meter a mão na massa. E hoje nós vamos falar sobre o Docker Compose, um arquivo muito importante. Como eu disse na introdução do vídeo, ele vai te ajudar a subir todo o seu ambiente, a parametrizar, a prever seu ambiente de containers sem que você precise rodar lá o Docker Run, como eu falei no vídeo anterior, toda vez que você criar uma imagem. Então, eu já criei o ambiente todo só para a gente poder ganhar tempo e não ficar muito extenso o vídeo. E já com os parâmetros vou explicar um a um e depois a gente vai rodar o comando docker compose.up e a gente vai ver o milagre acontecer. Bom, tá o nosso amigo aqui, ó, docker compose.yaml. Então vamos lá, já tá até aqui no history. Essa é a estrutura do arquivo, tá? Primeiramente lá em cima, como o arquivo YAML ou YAML, ele tem uma função bem distinta. Você precisa, uma coisa que eu queria deixar bem claro, que ele tem uma certa similaridade com o Python, uma coisa que precisa ser fundamental e obedecida nele é a indentação, galera. Se vocês não obedecerem isso aqui, ó, se você não obedecer essa indentação, ele vai reclamar, ele vai criticar e vai tomar um erro, e você vai penar um pouquinho até você acertar. Então eu sugiro que você utilize. Se você for fazer
a indentação dele no VI, ok, se você já conhecer. Se não, eu sugiro que você utilize algum outro tipo de editor que possa te ajudar na indentação, tá vendo? Então vamos lá. A versão do arquivo, que já está atualmente na versão 3, então você põe lá o version, recebe 3, e aqui é que começa a brincadeira, é quando você começa a declarar os serviços. Cada serviço de service desse representa um container, tá? Então aqui eu já subi 2 serviços. Eu estou prevendo a subida de um container de Nginx, já vou falar sobre esses outros parâmetros, e um container que eu até coloquei depois de MySQL, tá? Mas se eu tiver no meu ambiente um MySQL, se eu tiver um Nginx, se eu tiver um Python, enfim, se eu tiver no meu ambiente 15, 20, 30, eu posso prever exatamente aqui e com apenas um comando ele vai provisionar, ele vai criar esses containers para mim a partir do Docker e do diretório onde está o arquivo Docker Compose. Então vamos lá. Services, logo abaixo de Services eu tenho o Nginx, que é o tipo de ser que está identificando, na verdade, qual seria o meu serviço, né? O tipo de serviço que eu quero. Eu vou apontar para ele qual é a imagem, tá bom? Uma coisa interessante, a imagem ela não precisa estar local, porque toda vez que você der o comando docker compose.up, se ele não encontrar essa imagem que eu coloquei aqui, Nginx, ele vai lá no Docker Hub e vai baixar isso. Foi isso que eu fiz e eu vou colocar para vocês verem. Vocês vão ver lá ele fazendo o download, o download da imagem e logo depois ele rodando lá e fazendo o Docker Run. A mesma coisa para MySQL aqui embaixo, ó. Tá vendo? O nome da imagem, antes eu dei um Docker Search, né? Como eu mostrei nos vídeos anteriores. Aconselho a vocês que deem uma olhada nos vídeos anteriores, porque tá bem legal, tá bem mastigado. Dei um Docker Run e vi qual era a primeira imagem de MySQL que tinha lá. Então essa descrição que está aqui, que estão aqui, essas descrições são exatamente as mesmas descrições que estão lá no Docker Hub, beleza? O que são esses volumes aqui, galera? Ó, isso aqui é onde se encontra exatamente a estrutura do meu index.html, a estrutura do meu projeto. Quando eu executar o Docker Compose, o que ele vai fazer? Ele vai criar como se fosse um link simbólico desse diretório aqui, ó. Esse diretório ele precisa ser criado localmente onde estão o teu Dockerfile e o teu Docker Compose. Por quê? Porque ele vai referenciar o teu projeto aqui dentro, ou seja, você vai estar local na sua máquina e ele vai fazer como se fosse um link simbólico, uma cópia, né? Uma cópia em real time de tudo que você alterar dentro desse diretório Nginx, vai ser também alterado dentro desse diretório, dentro do container. Em Linux, normalmente a gente chama isso de link simbólico. Ele cria uma espécie de ponteiro, um apontamento para dentro do container. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer o teste, tá? E aqui embaixo as portas, ou seja, dentro do meu container, o meu Nginx vai estar rodando na porta 80. Porém, para que eu possa utilizar o serviço localmente na minha máquina, inclusive no meu notebook, na minha máquina virtual, eu vou chamar a porta 8080. Ele faz um redirecionamento de porta. Isso tudo eu falei lá atrás, enquanto a gente manipulava o Docker, tá bom? Então não tem mistério, galera. Ó, o serviço vai referenciar o container, o tipo do serviço que o container vai rodar, a imagem da qual ele vai ser gerada e os volumes, que são os apontamentos. Isso daqui são comandos básicos do Docker Compose, porque todo tipo de comando que você dá para dentro de um container, depois que você sobe ele, você pode colocar aqui, exatamente para mitigar o seu tempo e você não precisar ficar perdendo tempo aí executando o comando, tá bom? Aqui embaixo, o serviço que eu coloquei foi o MySQL, o banco de dados. A imagem eu referenciei, como eu falei há pouco, perdão, lá do Docker Hub, que é exatamente o nome dessa imagem, e ele vai dar um expose, ou seja, ele vai deixar exposta a porta onde roda o banco de dados, né, o SGBD, o MySQL, tá bom? Então ele dá um expose na porta, para suponhamos que essa minha aplicação Nginx precisasse fazer uma chamada no banco. Não tem nada estruturado assim, tá? Só o que eu tenho aqui é um index.html dando um olá, nada além disso. Mas suponhamos que tivéssemos que fazer uma chamada. Ele daria um expose nessa porta e a minha aplicação conseguiria conectar essa porta através da porta 3306. Beleza? Então essa é a estrutura do arquivo. Lembrando mais uma vez, cuidado com a indentação. Ó. A cada serviço que eu for criando, a cada container que eu for provisionando, ele precisa estar nessa linha de indentação, tá?
logo em seguida da imagem e dos outros comandos que você quer, tá bom? Então, se você for um cara bom de dentação, tá resolvido. Se não, você baixa aí, se você já não estiver usando algum outro tipo de editor, beleza? Agora eu vou sair daqui, vou voltar para o Linux e vou dar lá um Docker Up. Mas antes de dar um Docker Up, só queria mostrar para vocês, lembra que eu falei que eu tinha criado um diretório em Nginx? Exatamente dentro desse diretório, eu vou para dentro dele, tá? É onde eu criei o arquivo do meu projeto. Gente, só lembrando que isso aqui é só um simuladozinho para a gente fazer aqui, simular um ambiente real. Então, é claro que no ambiente de produção eu não teria somente um arquivo index.html, eu teria uma série de arquivos lá de todo o projeto. O que é que eu coloquei nesse index.html? É só isso aqui, ó. Sejam bem-vindos, senhores DevOps. A gente vai fazer o teste depois que a gente gerar lá o container via Docker Compose. Nós vamos fazer o teste e vamos ver o projeto rodando, tá bom? Então eu tenho essa estrutura aqui dentro do diretório. Eu já tenho dos outros exercícios o Dockerfile, que é o arquivo que gera as minhas imagens a partir da imagem que eu baixo lá do Docker Hub. E estamos estudando agora o Docker Compose, que vai gerar as aplicações para mim. Posso subir e descer o meu ambiente. Então, vamos lá. Docker, vamos gerar, hein? Docker-compose up -d. O que é esse -d? Esse -d é para ele rodar como desatachado, detached, para que ele não fique com o meu terminal travado. Vamos lá. Bom, ele vai começar a fazer o pooling. Lembra que eu falei que eu não tinha as imagens locais? Olha, ele está indo lá. Ele foi lá no Docker Hub, baixou o Nginx, a imagem, e baixou também a imagem de MySQL. Vamos ver se ele baixou as imagens. Docker Images. Ó, ele foi lá, baixou aqui, tá vendo? E baixou também a imagem de MySQL. Agora, o mais importante que isso, vamos limpar a tela. Vamos ver se ele botou os containers para rodar. Maravilha, ó. Tá rodando, galera, aí, ó. Temos aqui o Nginx, tá vendo? Up a 26 segundos, ou seja, ele foi lá, baixou. E temos aqui o MySQL também, up a 26 segundos, rodando na porta 3306. E ele fez aqui no Nginx exatamente o que eu tinha dito, ele fez um redirecionamento de porta. Ele redirecionou a porta 8080 local para uma porta interna dentro do container. Olha que bacana. Vamos fazer um teste de funcionalidade desse container aqui, ó. Vou pegar pelo ID, tá? Curl -i. -i não, vou fazer sem o -i para ele trazer o conteúdo. Não, desculpa, gente, é localhost. Curl localhost, né? Porque ele está fazendo, como eu falei, localhost na porta 8080. Localhost porta 8080. Vamos ver o que ele vai trazer. Olha lá, trouxe o conteúdo do index.html, que é o meu projeto. Viu que legal? Funcionando. Não satisfeito, vamos para o navegador e vamos fazer o teste. Aqui é o seguinte, aqui eu vou ter que colocar o IP da minha máquina virtual, que obviamente eu já sei qual é. Então é 192.168.0.105. Olha lá, beleza? Foi. Aí. Então funcionando certinho. Enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Só revisando o que nós fizemos aqui, nós utilizamos aí o Docker Compose.yml, nós provisionamos 2 containers, tá? Docker PS, tem os 2 containers rodando aqui, temos o container de MySQL, temos o container do Nginx rodando, na porta 8080 localhost, chamando a porta 80 interna. Então assim, se eu quiser agora derrubar todo esse meu ambiente, como é que eu faço, hein? Eu matar esses 2 containers. Eu vou fazer aqui, ó, Docker Compose down. Pronto, eu mato todo o ambiente, olha lá. Pronto, ele acabou de remover, tá vendo? Vamos dar um Docker PS-A. Cadê os containers? Ele tirou. Isso aqui é um outro container meu que está rodando. Tá vendo, galera? Então ele mata os containers, tá? Não mata as imagens. Importante isso. Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Ele mata somente as imagens. Tá vendo? Ele removeu os containers, ele nem estopou os containers, nem parou os containers. Ele realmente... Eu dei um Docker PS-A, porque o Docker PS
ele lista, como eu já falei anteriormente, somente os containers que estão em execução. O Docker PS-A lista all, lista todos. Então você pode ver, eu dei aqui e ele nem listou os containers de MySQL e Nginx, tá bom? Então, Docker Compose, guarda aí embaixo do braço, pega mais uma documentação. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no canal. Eu estou sempre disposto a ajudar, estou sempre ajudando a galera e posso ajudar vocês também, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Qualquer tipo de dúvida, coloca aqui que a gente troca uma ideia e sai do outro lado com certeza. Valeu? Obrigado aí, galera. Um abraço.